Então, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Estou muito feliz em tê-las aqui. Nós tivemos ali em torno de 30 inscrições, mais ou menos, mas a gente sabe que as pessoas elas esperam para receber esse material, esperam para ver depois. Então, seja bem-vindo você que está vendo depois também essa aula e que vai colocar a mão na massa, porque propósito não é algo longe, é algo bem próximo de cada um de nós. E eu quero trazer isso para vocês de uma forma também muito prática e que vocês possam aplicar em 2023. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Apareceu aí para vocês? E eu vou fazer um combinado com vocês. A minha ideia é ir em torno de 15, 20 minutos, mostrar para vocês como funciona. E eu vou pedir para que vocês anotem as dúvidas de vocês, para que depois a gente tenha uma troca, né? Que eu possa explicar e a gente tenha uma troca. Pode ser assim? Então, tá bom. Quando eu me propus a fazer essa aula, uma das coisas que me chama muito a atenção num processo de mentoria é que as pessoas elas acabam repetindo, né? Vamos dizer assim, os erros habituais, os erros na hora de elaborar o seu plano, né? As suas metas de ano, isso se repete. Então, todo ano, a maioria das pessoas, mas eu penso que acontece só lá em Nárnia, né? Que com a gente não acontece, não. Acabam fazendo aquela lista de sonhos para o início do ano. E aí, chega lá no final do ano, ela nem pega a lista de novo, porque ela já sabe que não chegou nem em fevereiro e ela já desistiu da metade ou até mais daquilo que ela listou. Por quê? Porque a principal causa é que nós listamos sonhos e não objetivos. E, em geral, os nossos sonhos, eles acabam tendo etapas, eles precisam de processo. É claro que acontece dos nossos sonhos serem antecipados, acontece, né? Eu tenho o sonho de ter uma casa própria, eu tenho o sonho de ter uma Mitsubishi, né? E aqui eu estou falando de coisas, né? Eu tenho o sonho de uma experiência de viagem X, Y ou Z. E dependendo da circunstância em que você se encontra, ou a área de trabalho que você está, ou a condição de vida que você tem, isso é muito longe. E aí, quando eu prospecto isso na minha cabeça e quero realizar isso até o final de um ano, por exemplo, chega lá no terceiro mês, e eu estou indo bem longe, né? O terceiro mês, e eu já desisti daquele sonho porque aconteceu tanta coisa, foi tanta onda que me carregou, que eu falo, nossa, isso eu nunca vou alcançar. Só que, na verdade, nós estamos desistindo de sonhos ou até postergando sonhos por falta de desenho de objetivo. Então, o meu convite para você hoje é que um ano novo de novo tenha a sua direção alinhada. Para quem não me conhece, eu sou a Jana Vieira, né? Janaína Patrícia Pérez Vieira. Sou mentora de desenvolvimento humano. Quando eu falo desenvolvimento humano, é para você se desenvolver como pessoa, né? E quando a gente se desenvolve como pessoa, a gente impacta as áreas da nossa vida. E gosto de dizer que eu vou ser ponte de transformação, por quê? Porque uma ponte te leva de um lado para o outro, né? E durante a nossa jornada, nós teremos várias pontes, não uma única ponte. Então, a transformação dos meus resultados, ele vai depender muito do autoconhecimento, do quanto eu me aprofundo nesse autoconhecimento, o quanto eu me permito conhecer as minhas potencialidades, para então poder falar que o meu propósito, para que então poder falar que a minha vocação, o meu chamado, é um chamado de transformar as pessoas por um compartilhar, por um conectar e por um comunicar. E aqui eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque de fato esse é o meu propósito. E algumas de vocês
colocaram, né, responderam lá dentro do formulário, que não sabem muito bem como fazer o propósito, ou o que é propósito. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que um propósito não é miojo. Então, ele não acontece da noite para o dia. Talvez vocês saiam daqui com um baita do insight e talvez vocês tenham que trilhar um caminho ainda para ter um despertar para o seu propósito. No entanto, quando a gente fala que propósito não é miojo, quando eu tenho clareza de onde eu estou e para onde eu quero ir, eu consigo intencionar aquilo que eu faço. E vocês vão entender esse intencionar daqui a pouquinho. Então, o meu propósito hoje é compartilhar aquilo que eu sei, conectar pessoas e ideias, né? Então, uma das minhas habilidades, né? Eu tenho uma mentorada que ela fala assim, que eu consigo conectar a árvore com a comida e fazer aquilo fazer sentido, né? Então, esse conectar para mim é muito forte, pessoas e também conhecimentos, né? Conheceres, saberes. E comunicar isso. Então, comunicar é uma ação. Como que eu coloco para o mundo o meu propósito, né? De compartilhar e conectar. E quando eu falo em comunicar, essa forma que eu estou fazendo agora é uma das formas que eu tenho de comunicar, né? Mas existem várias outras também que eu me utilizo. Para quê? Para gerar um resultado de transformação. E quando a gente fala em transformação, eu tenho muita clareza que o fato de eu, do dia para a noite ou dentro de um processo, fazer uma única mudança gera uma transformação. Ontem ainda eu compartilhava um recebimento no direct de uma mentorada de 2 anos atrás, que ela falava sobre o impacto que foi na vida dela, utilização da agenda. E esse insight ela teve num processo de mentoria. E talvez você fale assim, nossa, um processo inteiro de mentoria para entender que a agenda é importante? E aqui eu volto lá na fala do começo. Talvez vocês vão escutar coisas que vocês saibam, mas vocês nunca pararam para colocar em ação, nunca pararam para executar aquilo. E aí, saber e não fazer é quase que a mesma coisa que não saber. E nós vamos passar pela nossa vida muitas vezes sabendo e não conseguindo fazer. Por quê? Porque nós estamos num processo. E a cada momento da nossa vida, nós fazemos uma jornada. E a cada jornada, nós temos insights e transformações necessárias para aquele momento. Ok? Dito isso, talvez você esteja se perguntando, Jana, mas como que você chegou nesse propósito? Como que eu posso chegar nesse propósito, já que o propósito não é miojo, já que talvez em 3 minutos eu não vou conseguir falar sobre o meu propósito. Então, eu trouxe para compartilhar com vocês algo que eu gosto muito, que é falar sobre vocação. Né? E vocação tem tudo a ver com propósito, porque vocação vem do latim vocare, e vocare significa chamado, né? E nós estamos nessa vida por um propósito, nós estamos aqui nesta aula por um chamado. Você se sentiu atraída por saber como conectar o meu propósito com as minhas metas, ou talvez você se sentiu atraída porque eu falei que eu te ensinaria a fazer as suas metas, né? Então, durante a nossa vida, nós também somos chamadas a fazer algo nesse mundo. E como que eu identifico esse chamado? E aí eu vou compartilhar com vocês, à medida que eu explico, a tríplice convergência, a partir do meu propósito, a partir de como eu cheguei. Eu já estou nesse caminhar há algum tempo, né? Afundada nisso há 3 anos, mas eu percebi que há muito tempo eu já olho e já sou instigada em me olhar, em despertar alguma coisa ou identificar como aquilo impacta na minha vida. E quando eu falo da tríplice convergência, tem um livro que eu até vou deixar de indicação para vocês depois, que foi um livro que fez uma virada de chave muito forte na minha vida, que se chama O Óbvio que Ignoramos, né? Por quê? Porque a gente procura as coisas muito longe, a gente procura servir o mundo, né? Porque algumas pessoas trazem o propósito como um servir ao mundo, como impactar o mundo, mas, na verdade,
o propósito está alinhado com esse chamado, né? E esse chamado, essa vocação, que a gente chama de tríplice convergência, que esse livro traz para a gente, ele diz que nada mais é do que o alinhamento da nossa paixão, do nosso talento e a recompensa que a gente pode ter com isso. E quando a gente fala em impacto, eu sempre convido as pessoas a impactarem de fora para dentro, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso em tempo integral, mas é tentativa e erro, é erro e acerto, e é reconexão. E aí, eu pergunto para você assim, ó, qual é a tua paixão? E quando eu fiz essa pergunta pela primeira vez, eu respondi o seguinte, presta atenção, eu respondi que a minha paixão é sentar num bar para tomar cerveja e conversar com os amigos. Olha só. Falei, qual que é a sua paixão? Minha paixão é reunir pessoas. Minha paixão é estar com pessoas. Minha paixão é conversar, é trocar ideia. Essa é a minha paixão, né? Eu amo fazer isso. Só que eu não tinha entendido qual era o impacto dessa paixão, porque, peraí, a minha paixão de sentar num bar e conversar com as pessoas e tomar uma cerveja e comer um belisco, tá aí. Como é que isso se utiliza na minha vida, né? Só que dentro de uma mesa, a pessoa me perguntou assim, ó, tá, mas o que você gosta de levar para essa conversa? Ah, eu gosto de compartilhar aquilo que eu sei, as minhas experiências, eu não tenho vergonha de abrir o que eu estou passando ou não estou passando. E aí foi onde eu tive um insight, depois de algum tempo, e de destrinchar essa paixão para entender o que de fato era muito forte para mim na vida, né? Esse compartilhar. Então, a minha paixão é o compartilhar. E qual que é o meu talento? O meu talento é a comunicação. E não só a comunicação de uma forma falada, né? Também uma comunicação, muitas vezes, de uma forma escrita, ou através de uma aula, de um ensinamento, uma comunicação que, às vezes, até no meu vestir, até numa foto que eu posto. Então, a comunicação ela é muito ampla. E aí, a partir da minha formação base, que é uma formação em marketing, eu fui destrinchando essa comunicação e entendendo qual era a minha paixão com a comunicação. E depois veio o conectar, né? Eu sempre gostei muito de fazer as pessoas se conhecerem. Eu tenho amigos que se casaram por intermédio da minha apresentação, eu tenho amigos que são mais amigos hoje do que comigo, né, entre eles, que eu os apresentei, pessoas que eu conectei com empresas para que elas pudessem exercer uma profissão lá dentro. Então, as conexões sempre foram muito fortes na minha vida. Então, uma paixão é o compartilhar e um talento, né, uma habilidade natural, essa comunicação e essa conexão que eu consigo fazer. E aí eu te pergunto, qual que é o seu talento natural? Nós podemos desenvolver muitos talentos, mas o talento natural, aquele que você tem desde criança, que é teu e que muitas vezes foi apagado pelas circunstâncias da vida, é o que vai fazer a grande diferença para você no desenho das suas metas, no compartilhar do seu propósito, da intenção daquilo que você faz. E por fim, qual é a recompensa que eu posso ter a partir dessa comunicação e desse compartilhar? E aí a gente desenha aqui o que de fato eu poderia fazer a partir desse conhecimento da minha paixão, da minha comunicação, da conexão. E aqui eu posso ser paga, né? Eu posso ter recompensa por palestra, por workshops, por materiais como e-books, como mentorias. E aqui a gente poderia falar 1 milhão de coisas. Essa aula, por exemplo, ela vai ser vendida posteriormente para que outras pessoas tenham acesso, né? Então, isso tudo pode me trazer renda, isso tudo pode me trazer uma recompensa a partir daquilo que eu sou, a partir daquilo que eu amo fazer, e que não é utópico, porém precisa trazer uma renda, gente. A não ser que vocês já tenham herança, né? Ou, de fato, vivam de forma filantrópica. Para viver nesse mundo, nós precisamos de dinheiro, não tem como, né? E como diz a nossa mentora minha e de algumas que já estão aqui, se
pessoas ruins com dinheiro já fazem o bem, imagina nós que somos boas tendo dinheiro e podendo compartilhar muito mais, né? O impacto que isso gera no mundo. Então, quebrar essa crença aí do que é bom. Por fim, eu chego na minha vocação. Então, quando eu identifico a minha paixão, o meu talento e o que eu posso fazer com isso, eu entendo que o meu chamado à transformação é a partir do desenvolvimento de pessoas, né? Eu poderia transformar a partir da criação de produto, eu podia transformar a partir da criação de um serviço, eu poderia transformar a partir de algo manual, mas no meu caso, a transformação é a partir de desenvolvimento das pessoas, porque lembra lá da minha paixão? Eu não gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, isso é o que faz a grande diferença. E aí vem um grande ponto que eu gostaria de convidar a uma nova reflexão, né? Esse ser chamado a agir na vida, ao invés de optar por agir, faz uma grande diferença. Por quê? Porque quando é algo da minha alma, é algo que faz diferença. E aí, se a gente pensar, né? Quando eu desenvolvo um trabalho somente por dinheiro, se o dinheiro deixar de vir, eu não tenho mais amor naquilo que eu faço. Por quê? Porque não é de alma, porque não é com um chamado, com uma vocação, né? Muitas vezes, e eu posso dizer isso para vocês com todas as letras, e eu já vi acontecer, pessoas permanecerem porque são chamadas a fazer aquilo que estão fazendo, mesmo que o impacto financeiro tenha diminuído. Essa pessoa, ela busca outros meios de gerar renda para que ela possa continuar fazendo aquele trabalho que, de fato, ela optou por agir, porque é um chamado de fato. Na mesma forma, uma carreira. Quantas pessoas vocês conhecem que estão no topo e que são infelizes, né? E que aí eles começam a cumprir horários. Então, o grande ponto aqui, né, do chamado, ele é cumprido por ele mesmo, independente de circunstância. Ele faz acontecer e você o faria de qualquer jeito. O que você faria de qualquer jeito, independente da remuneração que você tem? Independente de quantas pessoas estejam visualizando aquilo que você faz. Isso é um chamado. Poderiam ter 3 pessoas nessa aula que eu faria essa aula da mesma forma. Por quê? Porque eu estou compartilhando e depois eu vou disponibilizar e eu vou achar um meio disso que eu estou falando para você, de fato, impactar você e quem precisa ser impactado com aquilo que eu estou falando. E, por fim, se você for procurar no dicionário, propósito significa intenção. É simples assim, mas não tão simples assim, né? Por quê? Porque se eu tenho um chamado claro, eu intenciono as minhas ações. Quando você fala alguma coisa assim, ó, poxa, aquela fulana fez de propósito isso. O que que tu tá querendo dizer? Que ela fez com uma intenção. Seja primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ela fez com intenção. Então, o convite, né, de viver por propósito ou viver de propósito é que você tenha intenção em tudo que você faz. Se você está aqui nessa aula, você tem uma intenção, faça essa intenção valer a pena. Entre em ação a partir dessa intenção. Porque não existe um só propósito, gente. Né? Ah, eu tenho o propósito de. Aí você se fecha. Eu falei que a minha possibilidade aqui era trazer ampliação de perspectiva. E se você tiver um único propósito na sua vida, você vai se fechar. Então, não existe um só propósito, porém, a vida precisa ser de propósito. Precisa ser uma vida intencional, trazendo resultados para você, para quem está ao teu redor, e aí essas pessoas vão multiplicando esse propósito. E aí o Simon Sinek, ele traz no livro dele o Círculo de Ouro, né, para você entender um pouquinho mais. Tudo que eu faço de dentro para fora é o extraordinário. Tudo que eu vivo de fora para dentro é o convencional. Então, aqui a gente tem, inclusive, o efeito manada,
né? Eu sigo o que as pessoas estão fazendo, eu sigo o que as pessoas estão falando. Então, se tem que ter um propósito, eu dou um jeito de arrumar um propósito. E eu já tive cliente que veio para mim e falou assim: eu preciso descobrir o meu propósito. E aí eu falo para ela: eu não vou te ajudar a descobrir o seu propósito. Eu vou te ajudar a você enxergar quem você é. E a partir de quem você é, você vai entender o seu propósito. E não descobrir. Ninguém descobre propósito, porque quando eu falo em descobrir, é como se eu abrisse uma caixa e descobrisse o que tem lá dentro. E propósito não é isso, né? Então, quando eu falo de dentro para fora, é o meu porquê ou o meu para quê, né? Sempre que eu faço a pergunta por que, eu remeto ao passado. Sempre que eu faço a pergunta para quê, eu remeto ao futuro. Então, o extraordinário é quando você pergunta: para que eu estou fazendo essa aula? Por que eu quis vir nessa aula? E a partir da descoberta do meu propósito, da minha intenção, eu crio um processo. Quais são as ações para que se realize a execução de um alinhamento do meu propósito com as minhas metas e os meus objetivos? Para que então eu saiba o que eu quero alcançar, o que eu vou fazer, qual é o resultado que eu quero. Isso é viver o extraordinário. E esse é o convite para quem quer viver de propósito. Uma outra ferramenta para você também entender, né, a razão de ser é o Ikigai, que é uma ferramenta japonesa. Isso aqui é um assunto para uma aula, inclusive eu tenho uma aula gravada que logo vai ser disponibilizada para venda e faço uma mentoria específica só para você trabalhar o teu Ikigai. Ikigai significa razão de ser, e quando você traz todos os insumos que estão aqui, você tende a chegar no seu Ikigai. É de hoje para amanhã? Não, talvez você vai fazer o teu Ikigai mês após mês, talvez você vai listar tudo isso que está te questionando aqui, daqui a um ano você vai entender qual é a sua razão de ser. Essa razão de ser pode mudar? Pode, a gente não é estático, a gente muda, o ser humano muda, o ser humano, ele evolui, ele vive por um processo, então é possível sim, ok? Mas é muito difícil desconectar totalmente, tá? Então, hoje o compartilhar é o meu ponto forte, amanhã eu estar dentro de uma sala trancada entregando números vai ser o meu ponto principal, a minha razão de ser. É muito difícil, porque daí parte de quem eu sou, ok? Então, entendendo o meu chamado, entendendo o que é de dentro para fora, aí sim eu vou entender a diferença entre objetivo e meta. Objetivo é onde eu quero chegar. Então, eu, Jana, quero ser uma mentora reconhecida, uma treinadora reconhecida como desenvolvedora de pessoas, como uma pessoa que potencializa talentos e forças, como uma pessoa que ajuda as outras pessoas a se olharem com mais amorosidade. Esse é onde eu quero chegar. Esse reconhecimento. Agora, qual é a minha meta? Quantas empresas eu quero atender por ano, por mês, por semana? Quantas pessoas eu quero fazer mentoria? E aí a meta, ela precisa ter uma quantificação daquele objetivo. E aqui eu trago algo muito simples, né? Que, por exemplo, um objetivo aprender um novo idioma, né? Como que eu quantifico esse objetivo? Fazer um curso de idiomas a partir de tal mês, durante tanto tempo, para conquistar tal nível. Por que eu preciso colocar prazos, né? Por que eu preciso dar direções? Porque o nosso cérebro, se você só falar, eu quero aprender um novo idioma, você vai morrer sem cumprir esse objetivo. Porque o teu cérebro, sempre que encontrar algo que é diferente do habitual, ele vai te impedir e te forçar a fazer aquilo que é mais fácil para ele. Porque o cérebro, ele tem um único objetivo na nossa vida: manter-nos vivos. É a única coisa que o cérebro tem como função. A intenção do cérebro, o propósito do cérebro é nos manter vivos. Então, se a intenção do cérebro é nos manter vivos, ele vai criar ações e conversas a partir das nossas conexões neurais para que a gente não gaste energia excessiva. E sempre que eu vou aprender algo novo, eu gasto energia além daquilo que está projetado. Se o cérebro pudesse, ele nos deixaria dormindo o tempo todo.
porque daí eu não gasto energia, ok? Objetivo e meta explicado. Eu trago aqui para vocês algumas etapas para atingir os nossos objetivos. Então, é preciso mapear e escalar o que é mais importante, o que não é, o que realmente você quer. A gente vai ter que fazer escolha. Se você colocar 10, 12 objetivos para o seu ano, muito provavelmente você não vai atingir esses objetivos nesse prazo de 12 meses. Se você fracionar 3 objetivos para o trimestre, 3 objetivos para o próximo trimestre, após eu cumprir esse, vai ficar mais fácil de você visualizar o fim, tá? O plano de ação e tem que colocar em prática, porque não vai cair do céu. E aí, eu sempre oriento o seguinte, você escrever entre 1 e 4 objetivos, olhando um objetivo para cada área da nossa vida. Talvez a tua área pessoal esteja muito boa, e aí você quer trazer 2 objetivos para a área profissional. Não tem problema, desde que você tenha clareza dessas áreas da vida para que nenhuma fica capenga. Porque se eu pegar uma cadeira com 4 pés e tirar um pé dele para não olhar, muito provavelmente essa cadeira vai cair. Então, a ideia é que esses objetivos sejam observados a partir destas áreas. E aí, para cada objetivo que você fizer, coloca essa frase. Se você colocou o objetivo de emagrecer, que é um objetivo muito normal para nós, né, no começo do ano, eu posso dizer o seguinte, que durante os próximos 30 dias, eu vou cortar, por exemplo, de tomar refrigerante. Vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, uma das minhas metas era aumentar a minha saúde. E dentro da meta para aumentar a minha saúde, eu coloquei, dentro do objetivo, eu coloquei 2 metas, né? Que no ano de 2022, eu não tomaria refrigerante e eu diminuiria o carboidrato no caso do pão, porque eu como muito pão, né? Eu, de fato, estou há 1 ano e 1 mês sem tomar refrigerante. Por alguns períodos eu consegui evitar o pão, por outros não. Quando eu cheguei no fim do ano, eu fui olhar se de fato o que tinha acontecido e por que eu não tinha conseguido cumprir aquela meta. E aí a gente reavalia, realinha e vê se de fato faz sentido aquela meta para mim ou não. Né? Então, essa frase nos ajuda aí a trazer meta para o nosso objetivo. E junto, né, com isso, quando você escreve aquela frase, eu convido vocês a utilizarem o método SMART, que é identificar se a sua meta está específica. Sabe o que é, como é, onde é? Ela é mensurável? Porque se ela não é mensurável, o seu cérebro perde. Se ela não é mensurável, o seu cérebro perde. Tá? Ela é atingível, gente. Não adianta eu querer, na circunstância financeira hoje que eu tenho, por exemplo, falar que eu vou comprar uma casa de R$1 milhão no final do ano. Porque é só pelo milagre. E aí vai chegar no meio do caminho, daqui 2 meses, e eu vou falar assim, não, tá longe, né? Eu vou gastar o dinheiro que eu guardei em outra coisa, que tá mais perto. Então, quebra, fraciona, tá? Ela é relevante? Ela tem a ver com o seu propósito ou não tem a ver? Se ela não tem a ver com o seu propósito, se ela não fala ao seu coração, se ela não tem relevância de fato, vai ficar de lado. Para que você quer emagrecer? Para ficar com o corpo bonito? Para ter saúde? Quão a saúde ou ter o corpo bonito é importante para você? Essa relevância vai determinar a energia despendida para isso, tá? E precisa ter prazo, precisa ser temporal, precisa ter um prazo. Senão, eu, vou jogando para frente o tempo inteiro, ok? Esse é o método SMART. E aqui eu trago um exemplo de plano de ação para você pegar a sua meta, destrinchar nesse plano de ação, que é uma ferramenta que se chama 5W2Hs, ela é muito utilizada na administração. E o que tem que ficar na tua visão? É esse quadro. Não é a sua meta final. Porque se você olhar só para a sua meta final, provavelmente você vai desistir porque vai ficar muito longe. Agora, se você olhar o que você tem que fazer semanalmente, mensalmente, para atingir aquela meta, vai ficar mais
atingível. Não é que é mais fácil, é que fica mais claro. E o nosso cérebro precisa de clareza. Se você sair daqui dessa aula entendendo que seu cérebro precisa de clareza, eu já estou bem feliz. Algumas coisas a mais para suas metas, né? Escreva, visualize, isso não é mentira, né? Ter um dream board. O que é um dream board? É você fazer um quadro de sonhos, né? Só que daí esses sonhos precisam ser reais, né? Eu sempre coloco meu quadro de sonho para 2 anos, nunca mais que isso, porque senão fica muito longe. E eu sou uma pessoa que gosta de coisas imediatas, né? Eu sou muito imediatista, então não adianta querer colocar uma coisa muito longe, porque vai se perder. Tenha guardiões de sua meta. Em geral, os mentoras são guardiões de meta, né? Valide, acompanhe, né? Tenha critérios de avaliação para você ver se você está no caminho ou se você tem que mudar a estratégia. A gente pode mudar o caminho, a gente não pode mudar a meta o tempo inteiro, porque senão você não atinge, ok? E não queira atingir tudo. Ninguém vai ser bom em tudo, ninguém vai ser topzera em tudo, e ninguém faz tudo que fala que faz, gente. Desculpa, mas ninguém dá conta de tudo, né? Eu preciso saber o que é mais importante neste momento para a minha vida. O que é mais relevante neste momento diante das minhas circunstâncias, ok? Aqui eu trago para vocês entenderem por que a gente tem resistência, né? Porque a gente precisa sempre trazer a nossa insatisfação. O que está me deixando insatisfeito? Criar uma visão de como eu posso modificar para então dar os primeiros passos. É isso aqui, essa identificação, essa clareza, essa visão e esse alinhamento de ações que precisam ser maior do que aquilo que me faz resistir à mudança, ok? E aqui, ó, se eu fizer um dia, não vou ver muita coisa, mas um mês eu já vejo. E um ano é onde vai acumular. Então, o grande segredo é eu trabalhar um pouquinho todo dia para aquilo que eu quero, para a mesma coisa. E a gente tende a fazer tudo de uma única vez. Querer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Não é assim que funciona. A persistência precisa ter coerência para que eu possa todos os dias falar, ontem eu não fiz o que era para fazer, mas hoje eu vou fazer. Mesmo que eu faça meu 1%. Talvez amanhã eu vou dar 10%, mas hoje eu só tenho 1% para dar. Mas eu preciso dessa persistência, né? Agora, persistência é diferente de insistência. Então, cuidado também para não dar murro em ponta de faca. Por isso que essa reavaliação é tão importante. Eu deixo essa pergunta para vocês, né? O que realmente eu preciso fazer de diferente a partir de agora? Diante de todas essas informações, o que de fato eu estava fazendo errado? O que eu estava olhando de forma errada? E aí eu trago alguns livros para vocês como indicação, isso aqui já foi para vocês no material. E antes de eu falar para vocês de um caminho de mentoria, eu vou descompartilhar e vou mandar um novo link lá no grupo para vocês, para a gente entrar na troca agora. E aí eu vou trazer para vocês essa troca, que tenho certeza que vai ser bem rica sobre tudo que eu falei aqui. Combinado? Vocês estão tudo com cara de chocada. Ou tá uma explosão de pensamento, ou vocês não entenderam nada do que eu falei. Então, eu vou fechar essa aula e vou mandar um novo link, vocês entram lá, que agora vem a parte de troca. E você que está assistindo gravado não faz parte da troca, mas espero que tenha aproveitado essa aula.